Catolicismo. Catolicismo está crescendo. Está crescendo por razões bem claras. Não é simplesmente por crendices. Inclusive, tem evangélicos se convertendo ao catolicismo. Um evangélico que frequenta uma denominação onde tudo é oba-oba, se esse evangélico conhece católicos sérios e não tem uma claridade sobre as escrituras, ele vira católico. Então, isso é tão claro para mim hoje, tão evidente, que eu fiz uma live sobre isso. Então, aqui eu não recomendo livro nenhum. Recomendo uma live que eu não sei qual é o título, mas vocês vão lá no meu canal, botam lá catolicismo. Eu acho que é os 5 grandes equívocos do catolicismo, algo desse tipo. É óbvio que está muito resumido. Eu procurei pegar o que é o centro da confusão, tá? Eu vou passar só esse centrinho para vocês aqui em 2 ou 3 minutos. Qual é a grande diferença vamos dizer assim, da fé dos herdeiros da Reforma para a fé católica? A diferença básica é uma. A fé da Reforma proclamou assim: é só as Escrituras. E a fé católica é escritura mais tradição. A verdade não termina com o Apocalipse. Como Jesus deu autoridade à igreja, tudo que aparece no século II, século III, século IV, são revelações que Deus vai ampliando. Então, a igreja segue aqueles homens. Maior argumento deles, o argumento mais forte. Se você for discutir com um católico sério, você pode ficar assim, meio de bobeira. O argumento deles não é bobo. É que eles dizem que nós defendemos a nossa fé com uma Bíblia, cujo cânon da Bíblia é a lista dos livros sagrados. Tá? E quem definiu qual era a lista dos livros que são sagrados? Quem definiu isso? Eles dizem a Igreja Católica. Então, vocês lutam contra a Igreja Católica usando um livro que foi definido pela Igreja Católica. Esse é o argumento deles. Como derrubaria esse argumento? É bastante simples. Mas se você quiser ouvir, avaliar, é bom, porque você vai conhecer católicos sérios da sua vida e você vai poder ajudá-los a pregar o evangelho a eles. Tá? O argumento, quando eles dizem que a Bíblia foi colocada por eles, é bem simples. O cânon da Bíblia foi definido praticamente no final do segundo século, pelos irmãos da igreja, a igreja do Senhor. Por que teve que definir? Porque depois da morte de todos os apóstolos, muitos daqueles que são chamados pais da igreja, né? Clemente, Jerônimo, sei lá são vários os pais da igreja. São chamados de pais da igreja. Foram sucessores dos apóstolos. O mais famoso, o mais conhecido é Policarpo, porque é comprovado que Policarpo era discípulo de João. Né? Ocorre que esses homens viram tanta confusão se envolvendo que eles resolveram escrever. E chegou uma hora que ficou a dúvida. Esses escritos deles têm valor de revelação da Escritura Sagrada? Eles tiveram que definir. E aqueles irmãos, no final do século II, definiram que os livros sagrados eram apenas daqueles que tinham convivido com Jesus ou de Paulo, que tinha também estado com Jesus. E diante do trono lá, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Então,
tudo que foi escrito no segundo século não valia como escritura sagrada. Eles mesmos definiram. Então, essa é a resposta. Eles dizem que foi a Igreja Católica que definiu, mas não é assim. Não é esse catolicismo que está aí que definiu a Bíblia. Foram irmãos do final do segundo século que definiram que esses eram os livros inspirados, e esses irmãos não tinham nada desses desvios que tem na Igreja Católica.